Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos do céu. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Estou aqui com a Bíblia nas mãos, só prego o que está escrito aqui na Bíblia. Gosto de mostrar a verdade, porque Jesus ele disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 6. Então gosto sempre de pregar o que está escrito na Bíblia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Por isso eu quero nesse momento trazer uma palavra da parte do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo número 5, a partir do versículo de número 13. Nós vamos ler aqui mais ou menos uns 3 versículos para nossa meditação. Então, aqui fala do sermão da montanha, né? Que Jesus estava ali ensinando aquela multidão que estava à sua volta, ensinando seus discípulos. O Senhor Jesus sempre se preocupou em mostrar a verdade para todos aqueles que estavam à sua volta. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja só o que é que Jesus nos ensina aqui em apenas 3 versículos. O versículo 13, o 14, o 15 e o 16. Vamos ver o que é que ele quer falar conosco através da sua palavra? Então vamos ler. Pega a sua Bíblia onde você está e vamos aí ler a palavra de Deus. Versículo número 13 do capítulo 5 de Mateus. Ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então nós vamos ficar nesse versículo, depois vamos ler o restante para que nós possamos entender. Então Jesus estava ali ensinando seus discípulos, ensinando a multidão que estava à sua volta. Se você for olhar nos versículos anteriores, ele está falando das bem-aventuranças. Interessante que ele vai dizer aqui no versículo 3, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só o que Jesus ensina à humanidade. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Os pobres de espíritos são todos aqueles que necessitam de Deus. Todos aqueles que buscam, louvado seja o nome do Senhor, buscam Deus para os seus problemas. Todos aqueles que são carentes de Deus, que estão sempre nos pés do Senhor, clamando por socorro, clamando por misericórdia, esses são os pobres de espírito. A Bíblia vai dizer que dos tais é o reino dos céus. Então Jesus ele começa aqui ensinando a multidão com as bem-aventuranças. Depois que ele explana as bem-aventuranças para o povo, louvado seja o nome do Senhor, que vai até o versículo de número 10, né? Louvado seja Deus, são 9 bem-aventuranças, ou são 10, 9 bem-aventuranças, e depois que ele termina as bem-aventuranças, aí ele começa novamente ensinando o povo, louvado seja o nome do Senhor. Até o versículo de número 11, né? São 9 bem-aventuranças. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele começa no versículo 12, ele vai dizer: exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então ele está falando aqui, também ensinando, que aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eles têm que entender que agora eles saíram de um caminho para o outro caminho. O caminho largo, como ensina o capítulo 7 aqui de Mateus, né? Que existe 2 caminhos, louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 7 de Mateus, ele vai dizer no versículo 13, ele vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho
que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Então veja só o que é que Jesus estava ensinando. Se você for ler as bem-aventuranças, os ensinamentos de Jesus é para aqueles que decidiram entrar pela porta estreita, que aqueles que decidiram caminhar no caminho apertado. O caminho de Jesus, o caminho que nos conduz aos céus, ele é um caminho apertado. Louvado seja Deus. É um caminho que vai trazer ensinamento para a humanidade. Como deve ser o homem de Deus, a mulher de Deus, como deve comportar o homem de Deus e como deve se comportar a mulher de Deus. Então veja só o que ele está ensinando. Nas bem-aventuranças, ele vai dizer que a última bem-aventurança no versículo 11, ele vai dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ele vai dizer no versículo 2: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, se você já entrou neste caminho da salvação que é Jesus, eu quero dizer para você, vai vir as adversidades, vai vir as lutas, vai vir as batalhas, mas uma coisa eu te digo, que você está numa escola de aprendizado. Louvado seja Deus. É a preparação do homem para morar no céu. Nós aceitamos a Jesus para morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui ele começa ensinando. E no versículo 13 ele vai dizer: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para nada presta, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então o sal é para dar sabor, o sal é para conservar. Nós fomos chamados para dar sabor a este mundo. Nós fomos chamados para conservar este mundo da podridão que há. Louvado seja Deus. E a conservação do mundo é através do Evangelho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 13, versículo número 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Louvado seja Deus. E nem se coloca uma lâmpada acesa debaixo de um alqueire ou de uma vasilha, mas coloca num velador, para que todos ao entrarem na casa vejam a luz. Seja iluminado pela luz. Seja iluminado pela luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que Jesus está ensinando. Ele está falando das nossas boas obras. Nas bem-aventuranças nos ensina como devemos comportar diante do mundo. E no versículo 13 em diante, Jesus vai falar das nossas obras, dos nossos testemunhos, das nossas atitudes, dos nossos gestos, como devemos nos comportar diante do mundo. Por isso que ele vai dizer que vós sois o sal da terra. E o sal é para dar sabor, viu? Jesus, aonde ele se encontrava, multidão o cercava, porque todos queriam ouvir a palavra de Jesus. Todos gostavam de ouvir Jesus ensinar. Então é isso que Jesus quer que nós venhamos ser também, da mesma forma. Que o homem se sinta bem ao nosso lado. Os nossos vizinhos se sintam bem ao nosso lado. Os nossos vizinhos se sintam bem a estar perto de nós, porque nós somos o sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor. É para dar sabor, é para conservar. Foi para isso que fomos chamados. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver aqui também no versículo número 14, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se nós formos ver, se há uma casa em cima de uma montanha, se lá estiver luz, ali ela vai se identificar que ali existe uma luz, existe uma casa, porque não se pode esconder uma lâmpada acesa. Louvado seja o nome do Senhor. Você é uma lâmpada acesa, eu sou uma lâmpada acesa. Não se pode estar escondido, estar estagnado, estar parado. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho de Jesus. Nós somos a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Também diz que não é para colocar debaixo de uma vasilha, escondido, é para ficar no velador, para que todos ao entrar na casa possam ver a luz e sejam
iluminado por esta luz. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe o Evangelho de Jesus resplandecer na nossa vida, na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Ele vai dizer aqui, concluindo aqui, no versículo de número 16, ele vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então nós fomos chamados para praticar boas obras, para dar bom testemunho diante deste mundo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós temos a luz de Cristo sobre nossa vida. Jesus foi assunto aos céus, mas nós ficamos aqui, a sua igreja ficou aqui na terra. A igreja do Senhor que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Cristo é o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha e na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E que esta palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, possa entrar na tua vida e fazer morada. Possa fazer com que você venha a ser a luz do mundo, venha a ser o sal da terra e na sua casa possa reconhecer que na sua vida o Senhor Jesus habita. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrarmos, 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo 16, disse o apóstolo Paulo: vós sois o santuário de Deus e a morada do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, seja abençoado com esta palavra, viu? Olha, se vocês ainda não forem inscritos no meu canal, se inscreva no canal, assiste os vídeos, compartilhe, dê um like, comente, vai nos ajudar bastante a permanecer nesse canal pregando a palavra de Deus, porque esse é o propósito desse canal. Por isso que tem o título Mensagens Edificantes. Louvado seja o nome de Jesus. Seja abençoado com esta palavra no nome do Senhor Jesus.